Meus queridos e amados irmãos, é com muito prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para comentar a lição bíblica de escola dominical. Nesta feita, com muita alegria, pois estamos iniciando mais um trimestre de estudos bíblicos que irão nos enriquecer. Coincidentemente, também nós estamos iniciando mais um ano. É a primeira lição do primeiro domingo, né, digamos assim, de 2017. Você que vai para a escola dominical, você já começa, digamos assim, entre aspas, com o pé direito, porque você já começa aprendendo a palavra, já começa estudando as lições bíblicas de escola dominical. Isso servirá para a sua edificação espiritual e o crescimento no conhecimento de Deus e de sua palavra. Nós queremos também aqui aproveitar a oportunidade em nome de toda a equipe que forma a Escola Dominical, a Superintendência da Escola Dominical, aqui na Assembleia de Deus, Convenção Abre Lima, agradecer aos mais de 4.000 inscritos no nosso canal EBD na net. É uma grande vitória, mas nós acreditamos que o nosso canal ainda tem muito o que crescer e você que nos acompanha, nos acompanha de outros vídeos, continue participando, comentando, divulgando, compartilhando nas redes sociais, Facebook, também interagindo, porque isso é de suma importância. Existem pessoas que ainda nem têm conhecimento desse trabalho e que seriam muito edificadas se tivesse conhecimento desse trabalho. Então divulgue e nos acompanhe também. Queremos também agradecer aqui a você que comenta, que dá a sua sugestão, você que parabeniza, como também a você que também critica, porque as críticas elas também são importantes para a nossa melhoria e cada vez mais nós crescermos aqui. Então hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Estamos aqui também mais uma vez tendo a honra de receber a presença ilustre do nosso amigo pastor João Barbosa, ele que, como todos nós sabemos, não é de hoje que tem estudado a lição da escola dominical e nos ajudado, eu poderia dizer, a nível não só regional, como a nível nacional, com os seus estudos e os seus comentários. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor João e dizer que é uma alegria muito grande, pastor. Satisfação, amados. Eu também quero expressar a minha alegria, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, que é o autor de todas as coisas boas que acontecem em nossas vidas. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que tem sido uma pessoa que tem nos ajudado muito, como a toda a equipe, e agradecer a equipe que trabalhamos juntos e fazemos esse trabalho para honrar o nome de Jesus. Também expressar nossa gratidão a Deus em primeiro lugar pelas pessoas que através da rede mundial de computadores sintonizam conosco, apresentam seu comentário. Aliás, queremos até agradecer tanto pelos aqueles que apresentam seus comentários favoráveis e até elogiosos, como por aqueles que criticam. Costuma-se dizer que as críticas nos corrigem. Os elogios, quando esses elogios não são sérios, ele corrompem. Verdade. Mas as pessoas têm que sejam elogiando ou que seja criticando, têm expressado sua sinceridade nesse aspecto e nós agradecemos e pedimos que continue, inclusive pedindo a outras pessoas que também compartilhem com outros, porque isso, afinal de contas, trata-se da palavra de Deus. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém, pastor. Muito obrigado pelas palavras. Nós também temos aqui uma outra novidade muito importante a dizer. Nós vamos hoje, a partir de agora, estudar a primeira lição do primeiro trimestre de 2017 e temos assim a honra, a alegria de estarmos com o material escrito por um novo comentarista, né, pastor? Nós temos aqui um novo comentarista, se o senhor me permite emprestar o livro, este livro aqui, que temos a lição, né? A lição, o pastor João está em mãos aqui, e também veio acompanhada deste livro aqui, que está escrito aqui, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito,
Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? E o comentarista é o pastor Osiel Gomes, não é Gesiel Gomes, né, que muitos conhecem, pastor há muitas décadas atrás, também comentou algumas lições da escola dominical, é Osiel Gomes. E aqui temos assim um resumozinho, né, do currículo dele. Pastor Osiel Gomes é pastor formado em teologia, em filosofia, direito, pedagogia, psicanálise e pós-graduado em docência do ensino superior. Na verdade, tem um currículo muito horizontal, muito abrangente. Preside também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo Tiriricau, em São Luís do Maranhão. Eu não conheço, pastor. O senhor conhece? Tiriricau? Tiriricau, né? Em São Luís do Maranhão é o campo onde preside o pastor Osiel Gomes, que nos parece ser, na verdade, uma pessoa muito capaz e, na verdade, aqui enriquecendo o quadro de comentaristas da escola dominical, que nós sabemos que até algumas pessoas fazem aquelas críticas, dizendo, mas aqui os mesmos comentaristas, né? Que são homens de Deus, comentários maravilhosos. As pessoas normalmente perguntam, será que não existe outro comentarista diferente para inovar alguma coisa? E temos aqui então agora, a partir de 2017, um novo comentarista, pastor Osiel Gomes, que nos trará muitas lições importantes sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obrigado, pastor João. E hoje nós vamos começar a primeira lição, e o título da nossa primeira lição é As obras da carne e o fruto do Espírito, conhecido com o título da lição. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Então nós temos aqui 3 coisas que nós vamos trabalhar com a ajuda do pastor João, esses conceitos importantes da teologia paulina. Primeiro, o que são obras da carne? O que é a carne em primeiro lugar? Quando Paulo fala de carne, inclusive eu já vi pessoas que, não, mas a carne, fala da carne, inclusive bate assim, faz assim, a carne, e bate assim, como se fosse a carne literal. Que carne é essa que o apóstolo Paulo fala, que diz inclusive que faz luta ou que peleja contra o espírito? Então, o que é a carne? O que são essas obras da carne? E o que são essas obras ou virtudes ou frutos do Espírito e como nós podemos andar em Espírito? Por isso que a nossa lição ela está baseada aqui no texto, eu vou fazer aqui a referência, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, que é o texto paulino que trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Os objetivos da lição são 3, né? Os objetivos específicos. O primeiro objetivo é explicar o que é carne e espírito no contexto bíblico. Não é fácil explicar isso aqui. O que é carne e espírito no contexto bíblico. Segundo, saber que o crente vive de acordo com saber que ou o crente vive de acordo com a carne ou de acordo com o espírito. Ou seja, não tem um meio termo aqui. Não, eu vivo de acordo com o espírito, mas de vez em quando eu vivo de acordo com a carne. Eu vivo de acordo com a carne, mas de vez em quando eu vivo dirigido pelo espírito. O comentarista ele vai trazer aqui, baseado na teologia paulina, que ou ele vive de acordo com a carne ou de acordo com o espírito. Nós vamos ver o que isso significa. E por último, entender que o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelo seu caráter e pelas suas ações. Ou seja, ele não é reconhecido por quanto dinheiro tem no bolso, pela roupa que veste, se é cara, se é barata, quantos anéis ele usa nos dedos. Não, ele é conhecido pelo seu caráter e pelas suas ações. Então vamos começar aqui, pastor João Barbosa, neste primeiro ponto da lição, onde ele diz o seguinte: andar na carne versus andar no espírito. A primeira pergunta que nos surge aqui, baseado no texto de Gálatas, pastor João, é essa: o que é a carne, né? O que é a carne, pastor João? É uma pergunta, como você falou, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Mas há resposta para essa pergunta. Não é uma pergunta também para se responder com uma palavra ou duas. Porque a expressão carne na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é muito ampla. E precisamos ver o contexto e o sentido em que essa escritura está
se revelando. Um exemplo, quando Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, carne ali, ele se referia às pessoas, à humanidade em si. Quando ele diz, toda a carne perverteu o seu caminho, está se referindo aos homens que tinham pecado e rejeitado a Deus. Então nós encontramos algumas colocações bíblicas que nos explicam sobre isso. Porém, a pergunta aqui do texto, o que é carne? Dentro do contexto do Novo Testamento. Porque quando Paulo diz na carta, no mesmo versículo da lição, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E nós sabemos que as chamadas concupiscências são os desejos carnais que está entranhado no ser humano. Ele é de uma forma tal que ele chega a corromper o homem nas suas três dimensões: espírito, alma e corpo. E o Oshmani ainda ia um pouquinho mais adiante, ele falava do coração do homem, ou seja, com uma parte mais profunda, mais escondida do ser, onde muitas vezes se aloja ali toda a maldade, todo o mal. Então, uma leitura cuidadosa, você vai verificar pelo texto bíblico, quando o apóstolo se refere à carne, o Othmani, ele entendia que além de espírito, alma e corpo, o homem também teria uma parte do seu ser, que no dizer dele a Bíblia chama de coração. E Salomão parece que estudou esse princípio quando ele disse, lá no livro dos Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Costumamos dizer que a alma é o centro das emoções, dos sentimentos, das decisões, e, em certo sentido, isso se concentra na alma. Aliás, é a alma onde aquele elemento que faz, eu vou usar aqui um termo que os professores de matemática gostam muito disso, um ponto de interseção entre o espírito e o corpo, porque através do espírito o homem entra em contato e tem comunhão com Deus. Através do corpo, ele entra em contato com a natureza e expressa todos os sentimentos e até pecados que sejam cometidos na alma e no espírito, porque a Bíblia deixa muito claro os pecados da alma e do espírito, que deixa o homem numa situação muito difícil diante de Deus. Mas a alma é aquele elemento que existe um ponto de discórdia. Alguns teólogos, até famosos, entendiam que o homem não era um ser composto de espírito, alma e corpo. Tricotômico, né? Não era um ser tricotômico, mas um ser de alma e corpo. Só dicotômico. Dicotômico. Era alma e corpo. E que a expressão espírito, às vezes, quando fala de espírito ou alma, refere-se a mesma coisa. A alma. É verdade que, biblicamente, encontramos textos assim. Mas há muitos textos, principalmente nos evangelhos e na teologia paulina, onde isso é descrito de forma bem didática, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz espírito,
alma e corpo sejam guardados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, respondendo à pergunta, então o que é a carne? A carne, no sentido espiritual, ela veio à existência com a queda do homem no Éden. Quando o homem foi formado por Deus do pó da terra e depois da sua costela mulher, que ele disse assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, juntar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Carne ali no Esax. Carne ali é carne no sentido pessoa. Ambos uma mesma pessoa. Não era que fosse no sentido decaído. Pastor, me permita. Na união do marido com a mulher, havia diversidade, porque são duas pessoas, mas a união se dava justamente na comunhão entre os dois. Isso alguns teólogos chamam de unidade composta. Tem a unidade absoluta e unidade composta. Deus se revela como unidade absoluta e como unidade composta, no Antigo Testamento e até no Novo também, em algumas partes. Então, o homem é uma unidade composta, através do matrimônio, mas ele é uma unidade composta, a sua composição, porque ele é tricotômico. Então, quando o homem pecou, ele recebeu algo em si, que foi uma natureza pecaminosa. Foi adentrada ao seu ser e se amalgamou à sua alma. E por que não dizer o seu corpo? Porque há uma relação tão profunda entre essas três partes do homem que às vezes parece que não fica tão fácil separar. Um exemplo: quando alguém tem medo, e você sabe que o medo pode até matar, que a gente diz um susto, um medo, um pavor. Esse pavor acontece na alma, mas tem reflexo no corpo. Mas não mexe com o espírito. É você que não mexe com ele. As pessoas que não entendem dessa forma têm muita dificuldade para expressar, digamos, o distúrbio nervoso, que traz sérias consequências ao corpo, inclusive trazendo enfermidade estomacal, e aquilo surge rápido, quer dizer, acontece na alma, mas tem todo o seu reflexo no corpo. Esses problemas que afetam a alma, conforme já mencionei, ela, como o pavor, o medo, o pânico, a ansiedade, a ira, quer dizer, inclusive todos os desejos, esses desejos sejam bons ou sejam más, eles estão alojados na alma. Antes de fechar esse meu raciocínio, eu gostaria de citar uma expressão do próprio Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, e nos versículos 27, quando os discípulos, os fariseus reclamavam dos seus discípulos comer sem lavar as mãos, sem ter um determinado processo de higiene pessoal, tornando aquilo a situação principal, como se isso pudesse até levar o indivíduo à condenação eterna. E Jesus disse a eles, disse para eles o seguinte: porque de dentro do coração dos homens, observe que aqui Jesus fala do coração do homem, procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios. Ou seja, quando as pessoas planejam matar,
planeja um assalto, planeja se prostituir com uma jovem ou uma mulher ou qualquer coisa assim, cometer algo dessa natureza, o ser do homem, ele trabalha como, me permite usar esse termo, como uma incubadora. Ele começa a criar dentro de si, ou seja, no seu coração, e até que aquilo venha a dar forma no sentido físico, literal, aquilo venha encontrar a sua expressão. Mas tudo começa no interior do homem. Com os desejos e as concupiscências. E isto é carne. Carne como uma natureza decaída, desde lá do Éden, que segue com o homem, que se ele não tivesse a sua natureza regenerada, isso é uma coisa tão profunda que é necessário um novo nascimento. E quem não nascer de novo não tem direito ao reino dos céus, porque a natureza que nós trouxemos, ela é caída, pecaminosa. E esse germe está em nós, aquilo que Paulo chama em 6:6 de Romanos, de corpo do pecado. Está dentro de nós. Somente o poder do sangue de Jesus, quando o homem aceita Jesus como Salvador, aí essa natureza é domada, mas não eliminada. Ela é domada, não é eliminada. A natureza pecaminosa, nós vamos caminhar com ela até o dia que Jesus descer nas nuvens dos céus. Se estivermos vivos ou já estivermos mortos, seremos arrebatados e encontrá-lo nos ares. E Paulo dizia assim: estaremos sempre com o Senhor. Ali, quando o nosso corpo, porque o corpo mortal, ele receberá uma condição diferente da de hoje. Ele não mais será mortal, mas ele será revestido de imortalidade. Porque a mortalidade é um termo que está referindo-se ao nosso corpo. Quando eu aceito Cristo, mesmo estando nesse corpo, mas eu agora tenho um corpo mortal, mas no espírito eu tenho vida eterna. Eu não sou mais passível do castigo eterno. A segunda morte. Que é a segunda morte. Então a carne é uma coisa muito terrível, porque ela, embora quando você olha para uma pessoa, para o corpo daquela pessoa, muita gente, a gente sabe, a gente chama, tem pessoas que é bonito, tem pessoas que é mais ou menos, tem pessoas que Deus sabe como lá, mas o certo é que a expressão da pessoa não é isso, não é isso que é a carne, é algo que está por dentro de tudo isso, numa parte não pode ser apalpado a mãos humanas. Pastor, me permita, e de certa forma, o que evidencia, o senhor falou da carne, depois do novo nascimento, quando ela é domada. Então, mas o que evidencia, na verdade, o que está prevalecendo, se o espírito ou a carne, na verdade é o caráter dessa pessoa, não é? Que muitas vezes a gente não vê, mas ele se expande ou se materializa, como o senhor falou, através de atitudes e comportamentos. Isto. Aí veja só. O versículo 22 do capítulo 7 de Marcos diz: a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Observe que isso aqui essa lista de vícios, Champlin, ele enumera várias listas de vícios no Novo Testamento, parecida com o fruto do pecado. Quer dizer, que tem um sentido diferente. Aí diz, todos esses males vêm de dentro do ser e contamina o homem. Quer dizer, ele expressa através disso, esse conjunto de coisas e muitas outras, é aquilo que a Bíblia chama de carne. E os que estão na carne
é tão terrível que não podem agradar a Deus. Aí o apóstolo dizia: andai em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Concupiscência existe em 3 dimensões. E essas 3 dimensões é a causa de tudo que é errado desse mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse tripé é responsável por todos os males que há sobre a terra. Pastor, o apóstolo Paulo, quando ele disse aqui em Gálatas capítulo 5 e 16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ele estava falando, por incrível que pareça, a uma igreja. É. Né? Ou seja, é possível a pessoa, mesmo depois que se converteu a Cristo, ela não andar no espírito e, por não andar no espírito, ser guiado pela carne. Isso é um problema até para a sua salvação, não é, pastor? Mas isso, infelizmente, é o que vimos mais. Eu dando uma palavra numa determinada congregação e toquei assim, dei uma rápida pincelada em algumas coisas que o crente pode cometer. Uma irmã disse assim: ô pastor, e a gente é salvo, e é possível fazer isso e ainda ser uma pessoa salva? E se Jesus vier, essa pessoa fica? E eu disse: minha irmã, naquela hora Deus pôs uma palavra na minha boca. Minha irmã, a nossa salvação não é porque a gente prestou. Fomos bons homens ou mulheres. Fizemos as melhores coisas deste mundo. Foi porque Deus usou. Como a gente aceitou Cristo como Salvador e professou publicamente. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como nós professamos publicamente isto, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Deus usa de misericórdia para conosco. E vamos chegar lá na eternidade por misericórdia de Deus. Não pelas nossas obras boas ou porque fomos super crentes, mas Deus teve misericórdia de mim e dos senhores, senhoras e senhoritas que nos escuta através da rede mundial de computadores. Pastor, muito verdade isso que o senhor acabou de falar. Então, resumindo o que o nosso querido pastor João falou de forma muito profunda, é que quando se pergunta o que é a carne, dentro do contexto do Novo Testamento, que é um vocábulo que no grego é conhecido como sarx, é usada para se referir, no aspecto teológico, à tendência humana ao pecado. Essa tendência humana ao pecado. O comentarista da lição, ele diz que essa palavra ela é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar obras da carne relacionadas em Gálatas 5:19 a 21. Eu estou aqui com a Bíblia, palavra-chave, esta Bíblia que vem com o dicionário de Strong, e aqui na palavra grega sarx, ela explica que ela tem um amplo, como o pastor João muito bem colocou, um amplo significado, o que vai determinar, na verdade, é o contexto, mas ela pode se referir tanto àquilo que faz oposição ao espírito, ou seja, aquela parte material do homem, o seu corpo, a sua natureza animal, o seu corpo corruptível que irá morrer, que irá se desfazer e depois na ressurreição, conforme a doutrina bíblica, será transformado em corpo incorruptível. Mas também ele diz aqui o seguinte, como indicando iniquidade, propensão ao pecado, a natureza carnal, a sede dos desejos carnais, de paixões pecadoras e interesses, sejam físicos ou morais. Ou seja, aquilo que os gregos eles acreditavam que se dava a influência do corpo material, por isso que acreditavam que o corpo fazia oposição ao espírito e um combatia contra o outro, enquanto que o espírito era bom, naturalmente bom, e o corpo naturalmente mal. O apóstolo Paulo diz que, na verdade, a carne, essa tendência ao pecado, habita tanto o corpo material
como também todas as dimensões espiritual do homem, seja alma, espírito, coração, desejo, mente, todo este aspecto teológico que envolve, é esse aspecto teológico que envolve a palavra carne. E na verdade é interessante que quando a carne ela domina, na verdade o Espírito Santo de Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele não encontra espaço para trabalhar. Não. Uma vez aconteceu comigo, pastor, uma situação engraçada, inclusive. Eu trabalho liderando a juventude da igreja, e uma vez um rapaz me procurou, fazendo algumas perguntas, né? E aquelas perguntas que são perguntas um pouco polêmicas, relativas a se alguma coisa é pecado ou se não é pecado. E é engraçado que aquela pessoa chegou até mim e fez: irmão Leandro, eu tenho uma dúvida, se eu pudesse sanar a minha dúvida, eu ficaria muito grato. Eu digo: qual é a sua dúvida? Ele fez: eu queria saber se é pecado o crente ele tomar bebida alcoólica. Eu fiz: rapaz, eu vou lhe responder essa sua pergunta do ponto de vista bíblico. E fui ali e expliquei a ela. Mas muito mal tinha terminado de explicar ela: mas eu tenho outra pergunta. Eu digo: diga outra pergunta. Eu queria saber se o crente ele pode fazer tatuagem. Eu vou explicar a sua pergunta. Expliquei do ponto de vista bíblico. Eu falei: mas eu tenho outra pergunta. Eu queria saber se o crente ele pode brincar carnaval. E ali foi fazendo uma pergunta após a outra. Chegou um momento, pastor, que eu entendi, na verdade, qual era o espírito das perguntas. Fiz: olha, meu filho, se você quer pecar, vai e peque. Fica à vontade para pecar. Saiba que todas as atitudes que você tomar terão consequências. Mas se você quiser pecar, não precisa ficar se preocupando em arrumar uma desculpa, ou ver se existe uma corrente teológica, ou alguém que vai, de certa forma, autorizar você a fazer isso. Porque essa sua dúvida, essa sua ansiedade de querer saber se pode ou se não pode, na verdade já evidencia que você não está sendo guiado pelo Espírito. Isso. Porque quem é guiado pelo Espírito, pastor João, me parece que ele não se preocupa em saber: será que é pecado ou será que não é pecado? Porque quem é guiado pelo Espírito, ele já sabe justamente aquilo que agrada o Espírito de Deus, aquilo que não agrada o Espírito de Deus. Ele não está preocupado se aquilo é de fato pecado, ele está preocupado em agradar o Espírito Santo de Deus. Não sei se o senhor concorda comigo nesse ponto. Plenamente. E a importância é aquilo que o indivíduo pensa entre ele e Deus, a sua comunhão com Deus. Um irmão disse, eu vi um pregador dizer o seguinte, que você sabe que o homem é feito do pó da terra, do barro. E o barro é o único mineral que resiste fogo. O único. Que o fogo, o ouro derrete. E o barro ele enrijece. E o barro não, o barro ele fica mais forte, mais firme. Babel, ainda hoje, as pessoas procuram tijolos no local da construção da Torre de Babel para fazer suas casas. Que são casas que eles sabem que não vai se desgastar com o tempo, porque aquele material já vai passando de 4 milênios e continua novo, porque é feito de barro. É um negócio muito sério. E depois dessa carne, como nós vimos, que é a exposição brilhante que você fez aí nós temos aqui uma outra pergunta, o que é o Espírito? Eu acho essa pergunta um pouco mais, eu me sinto mais à vontade do que a exposição daquilo que é carne. Porque o Espírito é aquele fogo que veio de Deus quando ele formou o corpo humano do barro, com tudo que o homem possa ter, cabelo, pele, tudo, ele sai lá, vai estar tudo ali. Mas não tinha vida. Ele soprou, conforme Gênesis 2:7, né? Nas narinas do homem o fogo de vida, e esse foi feito a alma vivente. Que é aqui onde está um problema muito sério. Porque, nesse caso, nós vamos verificar que a alma veio à existência quando o Espírito foi introduzido no homem pelo hálito de Deus, pelo sopro de Deus. Então, aquele homem se tornou alma vivente.
E a alma, nós sabemos que é tudo isso. Então, o espírito, ele explica que a palavra espírito no grego é pneuma, e significa sopro, vento, respiração, princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus. Então, o espírito é algo que vem de Deus. Aliás, o escritor de Eclesiastes diz que o pó volte à terra como era, lá em 12, versículo 7. Mas o espírito retorne a Deus que o deu. No momento que o homem perece, morre aqui nesta vida, deixa de existir nesta vida, se ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus, era temente a Deus, o seu espírito retorna a Deus, segundo o conceito de Salomão. Ou seja, Deus tem um local específico, onde as pessoas ficam como quem espera, mas não em tormento. E aqueles que são ímpios, que não reconhecem a Deus, ele já começa a sofrer as consequências dos seus pecados e de sua rejeição a Deus. Então, o nosso espírito, nós falamos do corpo, e agora estamos falando de espírito, e sabemos que a alma está aqui. Eu falei que era aquele ponto de interseção que está entre o corpo e o espírito, e que é a expressão, muitas vezes, o pecado ele se aloja na alma, através do corpo. Mas tem tipo de pecado, como a idolatria, que ela corrompe o espírito. Ela corrompe o espírito. Por isso que há um apelo para que a pessoa se purifique de toda a imundície da carne e do espírito. Porque isso é tão profundo que Champre, num comentário dele, em Hebreus 6, quando ele fala do homem que recaíram, né? Ele diz que o homem que peca muito, insiste em determinados tipos de pecado, ele diz que a alma dele, ele chama de fibras da alma. É como se um pano, por ser muito colocado numa máquina de lavar, ele vai afinando, esgalçando a ponto de ele se romper. E Champin faz uma analogia sobre isso. Ele diz que a alma, quando o homem peca muito, em excesso, e insiste em cometer aquele pecado, chega a um ponto que ele fica sem caminho de volta. É como um doente terminal que tem a comida, o médico dá a comida, uma pessoa colocando na boca dele, depois ele não engole mais, aí dá através de uma sonda, depois aí o corpo já não obedece, porque as artérias, as veias estão tudo obstruídas, aí ele vai morrer. Pastor, e um pano, quando ele é rasgado, ele ainda admite ser costurado, recosturado, mas quando ele é esgalçado, ele para nada mais presta. Não presta mais. E ele diz que a alma, o pecado faz isso com a alma. Ela se esgalça. O processo que ele comete é tão terrível que ele compara nisso aí. Então, a importância de cumprir o que o apóstolo diz aqui, olha, o apóstolo diz aqui, veja que ele diz, que a carne, todo aquele processo que falei a princípio, cobiça contra o espírito. No texto aqui, o espírito é bom. Aqui, Paulo está falando para crentes, pessoas que já aceitaram Cristo como seu Salvador. Ele não está falando para pessoas ímpias, é pessoas que é capaz de ouvir a voz do Espírito. Que Deus fala ao nosso espírito. E nós sabemos que isso não é correto, eu não vou fazer isso. Então ele diz, a carne cobiça contra o espírito, porque a inclinação dela é má. Ela quer o erro. O espírito que veio de Deus, ele quer as coisas de Deus. Então, diz que um combate contra o outro, para que o homem não faça aquilo que quer.
Aí dizia o apóstolo lá em 7 de Romanos, né? Miserável homem que sou eu. Porque quando eu quero fazer o certo, eu já fico que era errado. Porque eu observo que o mal mora dentro de mim. Eu não consigo escapar desse processo terrível. Mas quando você vai para o capítulo 8 de Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, então andar segundo a carne também seria aquilo que Paulo fala da lei do pecado. Do pecado. Porque existe a lei mosaica, não é, que condena o pecado moral, mas a lei do pecado que Paulo fala não é necessariamente a lei mosaica. Não. É justamente isso que o senhor está se referindo, essa tendência ao pecado. Ao pecado. E o indivíduo, ele chega a um ponto que ele sabe o que é errado, que aquilo é condenável, mas ele faz. Uns, como Davi, ele é tomado por um processo de contrição tão profundo e quebrantamento, que ele chora diante de Deus as suas misérias, sua miserabilidade. É quando o Eterno olha para aquele miserável pecador, porque o que é misericórdia, no sentido do Antigo Testamento, era um rei deixar o seu trono, o seu poder e descer a sarjeta para atender um miserável, moribundo, chargado, lá no pó, coberto pelos insetos e sendo repugnado por todos. Isso é misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela triunfa do juízo, porque quando o homem se arrepende, cai aos seus pés. Alguém já disse que Deus resiste o soberbo, mas não resiste um homem humilhado diante da sua face. Um dia, ele disse a Elias, veja Elias como Acabe se humilhou. Acabe se humilhou e Deus revogou naquele momento a sentença. Até o ímpio Manassés, a Bíblia vai falar, e outro. Até o rei Manassés, né, que cometeu as impiedades que fez, mas se humilhou depois diante de Deus. Então, se humilhe diante de Deus e alcance a misericórdia de Deus. Ande no Espírito e não cumpra as concupiscências da carne. E ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, a inclinação da carne não lhe puxa para baixo, porque você está olhando para cima. Porque as obras da carne são manifestas. Aí eles fazem uma relação desses vícios. Eu vou usar aqui o termo que Champlin usa, vícios. Essas listas de vícios que está espalhada em Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Aí ele diz, as quais são manifestas, são a prostituição, a impureza e a lascívia. Que nós não temos tempo, o nosso tempo é muito exíguo, mas se a gente fosse comentar uma por uma dessas obras... O tempo não daria. Não, meu Deus do céu, isso é muito rico. A idolatria, essas aqui que é mais conhecida, que parece não ser nada, né? E idólatra é o que mais você vê no nosso tempo. Verdade. Precisamos, como crentes em Cristo, falar muito contra a idolatria. O que é idolatria? É a adoração de ídolos. Não importa que nome tem aquele ídolo. Se tem o nome de Francisco, de Joaquim, de João, de Pedro, de José, de Antônio, de Maria, de Filomena, sei lá, quantos mais. Não importa. Dizem que tem um para cada dia do ano, né? Para cada dia do ano tem seu ídolo. Pois bem, a idolatria é isso, é adorar esse ídolo que as pessoas fazem com as suas próprias mãos,
dá o formato que quer, mas ele não tem vida. Mas na realidade, ele não tem a vida de Deus. O ídolo não tem a vida de Deus. Por isso que a idolatria aqui é um pecado muito grave. Nenhum idólatra entra no reino de Deus. Qualquer pessoa que adora ídolos não entra no reino de Deus. Não importa a posição eclesiástica ou social que ele ocupe. É idólatra, está fora de toda e qualquer comunhão com Deus. Porque Deus abomina o idólatra. Então, e as pessoas e observe que esses pecados, esses vícios, estão em pé de igualdade com a feitiçaria, que inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, e ele vem do fim, ele fala das heresias, ou seja, as pessoas que distorcem os fundamentos bíblicos. Porque é brincadeira você se prostrar diante de um ídolo e achar que está fazendo certo. E aqueles líderes que ensinam isso são homens que um dia comparecerão diante de Deus para pagar o engano com que ele fez que outros fossem para o inferno. São aqueles que diziam que andavam uma milha para fazer um discípulo, e quando o encontrava, o tornava 2 vezes mais filho do inferno do que ele, né? Porque eles trabalham em cima disso. Eu abomino, na realidade, o idólatra. Aliás, o idólatra, todas as demais coisas ele é possível fazer. A idolatria trai todas as demais coisas consigo. Primeiro, o afasta definitivamente de Deus. Verdade. E depois, todas as demais vícios do pecado o acompanha e não o deixa livre nem uma hora, nem um segundo, nem um minutinho por dia. Foi o pecado mais grave do povo de Israel, né? Foi a idolatria. Foi a idolatria. E com muita dificuldade, Deus tirou a idolatria do meio do povo de Israel com um cativeiro. Eu agradeço muito a Deus porque muito cedo na vida me encontrei com Cristo. E eu nunca fui idólatra. Nunca. Me encontrei com Cristo muito cedo. Eu tinha meus 6 anos de idade, a 7, quando me encontrei com Jesus. E caminho com ele até hoje. Então, eu louvo a Deus por isso. E Deus quer fazer isso com a vida das pessoas. Então, essas lições é muito importante. Mas nós, me permita, meu querido, ainda temos um elemento que a gente não falou dele aqui, que é a alma. Falamos assim diretamente. Esse dicionário diz o seguinte, o dicionário da Bíblia de Almeida, ele diz o seguinte: a parte que a alma é aquela parte imaterial e imortal. É aqui que alguns tropeçam. O espírito também é imaterial e imortal. E a alma também é. Quem é material, imortal, é o corpo. Mas um dia, ele também será imaterial e imortal. O corpo. Um dia. Hoje não. Ele nunca foi imaterial. Mesmo quando o homem não estava no pecado. O corpo era corpo material. Veio do pó. Agora não era corpo do pecado. Era diferente. Parte não material e imortal do ser humano. Sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos, das emoções. Aquilo que eu falei no princípio. Aqueles pavores, aquelas coisas que se alojam para a gente poder fazer uma distinção assim rápida. E seus reflexos no corpo é profundo. É profundo. Então, o homem que consegue o domínio do seu eu, aquilo que nós chamamos de ego, o ego está aqui na alma. O ego está aqui na alma. Que consegue o domínio de si, a temperança, né? Nós vamos estudar para frente alguma coisa sobre temperança. Esse homem,
ele é um herói, ele é um valente. Salomão dizia que é melhor o longânimo do que o valente. E o homem que domina o seu coração, isso é, que tem o domínio sobre suas ações, este homem é melhor do que o guerreiro que tomou uma cidade. Então, o grande herói não é aquele general sírio que aparece na televisão discursando pela tomada de Alepo. É uma das cidades mais antigas do mundo. Não é a tomada de Alepo, aquele homem que é um grande herói. Herói é o que domina o seu coração, que é capaz de dominar o seu ser. Esse é que é o herói, que devia ter tudo com força de medalha em cima dele, que foi o caso. Mas não vai ter aqui, mas terá na eternidade, com certeza. Louvado seja o nome do Deus. Então, ele disse assim, a alma vivente quer dizer ser vivo. Cita Gênesis 2:7. Na Bíblia, muitas vezes a palavra alma é empregada em lugar do pronome pessoal. Livra minha alma da espada, ou seja, falando da pessoa. Não é que a alma e o espírito sejam a mesma coisa. Nós vimos bem claro que um se distingue do outro plenamente. Muito bem, pastor. Já podemos então caminhar para a continuação da lição, mas tem uma expressão aqui que Paulo fala, e eu acho que é uma expressão muito forte aqui, digamos assim, o preâmbulo de toda nossa conversa, é quando ele diz andai em espírito, andai, essa expressão andar. Champlin, como já foi aqui citado várias vezes, ele vai nos trazer uma informação interessante, no sentido de dizer que quando Paulo fala em andar no espírito, ele não quer se referir apenas a uma espécie de costume ou de devocional que muitas vezes as pessoas têm. O costume de ler a Bíblia, de fazer as suas orações, ou até mesmo de frequentar os cultos de uma igreja. Andar em espírito é uma dimensão mais profunda, que vai muito mais além do que cumprir com alguma liturgia. Ele diz que andar em espírito implica em não cumprir as concupiscências, ou traduzindo aqui, os desejos irrefreáveis da carne. Ou seja, aquele que anda no espírito, ele está numa dimensão diferente, uma dimensão onde, apesar de ainda ser um pecador, porque mesmo depois de nascer novo homem, ele continua pecável, ele pode pecar uma vez ou outra, mas o que está dirigindo a sua vida, dominando o seu ser completamente, é o Espírito de Deus. E Paulo diz aqui que, na medida em que a carne ela cobiça contra o Espírito, da mesma forma o Espírito ele cobiça contra a carne, ou seja, um se opõe ao outro, enquanto a carne puxa o homem para baixo. Eu posso usar uma palavra, uma expressão vinda do pastor Abraão de Almeida. Ele disse que o homem, na sua descida ao pecado, na sua vida sob o controle do pecado, ele faz apenas descer, ele vai descendo. Ele desce do nível espiritual, desce do nível humano, inclusive, e muitas vezes acontece o que a gente vê no dia a dia e que vamos ver, infelizmente, nessas festas de final de ano, Natal, pessoas que descem até o nível animal. Né? Se espojam como porco no brejo, na lama. Por quê? Porque estão dominados pela carne. Enquanto que se estivessem dominados pelo Espírito, eles não estariam caindo, estariam subindo. Né? Subindo no sentido espiritual aqui está em um novo patamar espiritual de intimidade com Deus. Por isso que, enquanto que no versículo 16 Paulo fala andar em espírito, porque andar fala de uma atitude dinâmica, não é estar no espírito simplesmente, é andar no espírito. Ou seja, não é simplesmente uma experiência que você foi ali, teve uma experiência na igreja espiritual, mas é algo que acompanha a vida da pessoa. Ou seja, algo que está na vida da pessoa, tanto quando ela está na igreja, se ela vai comprar pão, se ela vai para a universidade, que eu não sei o que acontece com jovens que quando vão para a universidade muda completamente. Ou seja, ele não está andando no espírito. Na igreja ele está lá, glorificando a Deus, mas quando chega na universidade, muda o cabelo, muda a roupa, muda o linguajar, muda tudo. Então, andar no espírito é uma atitude dinâmica que acompanha o crente.
O pastor João Barbosa falou aqui algo que eu estava aqui meditando, que coisa maravilhosa, né? Desde os 6 anos, né, pastor? 6 anos que o senhor anda até hoje com essa idade, sendo esse, digamos assim, eu digo isso com muita modéstia, esse ícone para nós que somos mais jovens. 64 anos ao todo. 64 anos de Crente. crente, né? É algo maravilhoso, ou seja, é uma vida em que o senhor tem andado com Deus. Hoje em dia você vê uma pessoa que se converte na igreja, você encontra ela depois de 1 ano, até mesmo menos, alguns meses depois, você vê que aquela pessoa já está outra pessoa, totalmente mudada. Diz que tem Deus na vida, porque todo mundo diz que tem, mas está totalmente mudada. A linguagem é outra, o comportamento é outro, o caráter é outro. Ou seja, não está andando no Espírito, progredindo, crescendo. A mesma palavra que Paulo usa no versículo 16, ele diz andar em Espírito, ele usa no 18 com a outra expressão quando ele diz se sois guiados. Ou seja, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito significa a mesma coisa. Ou seja, você está andando no Espírito, está guiado pelo Espírito, está sob o domínio do Espírito. Ele diz, não estais debaixo da lei, a lei do pecado. Então, pastor, a lição também vai falar das obras da carne, o convite ao pecado. A lição fala sobre a cobiça. A cobiça que muitos dicionários traduzem como desejo. Mas cobiça, nesse sentido que Paulo fala aqui, tem um sentido negativo. Né? Não é um simples desejo. Eu queria comer uma comida X, eu queria... É um desejo carnal. Né? Essa cobiça aí é aquela cobiça lá do Gênesis, lá do Éden. É aquela cobiça. Tá entendendo? Viu que era boa para se comer. E sabia que não podia. E sabia que não podia. Aquela cobiça. Isso é um mal que se aloja no ser do homem. Ele trabalha exatamente nesse contexto da alma e impulsiona o seu corpo a efetuar aquilo que é má e abominável aos olhos de Deus. Então, essa cobiça, ela nasce da carne. Da carne. Dos desejos da carne. E ela, o indivíduo cobiçoso, no sentido lato da palavra, ele é um perigo para a sociedade. Porque ele é capaz de matar até pai ou mãe, irmão. Ele não se controla. Ele não tem controle. Está dominado pelos seus desejos. É dominado pelos desejos. É como, pastor, como eu acabei de falar, é como um animal, né? Como um animal que, por exemplo, um cachorro, você vê, passa uma cachorra no cio, por exemplo, você vê vários cachorros atrás, ou seja, eles não estão ali simplesmente por uma decisão que eles tomaram. Ali é por um instinto. O instinto que animal. leva ele para aquilo dali. Nós trazendo isso para o lado espiritual, pessoas que muitas vezes na igreja, amigo do pastor, tomando decisões juntos em gabinete, mas está olhando para a cadeira do meio. Que o que satisfaz ele é a cadeira do meio. Isso é cobiça. Pastor, então me responda, é possível uma pessoa fazer coisas aparentemente boas e as pessoas olharem e dizerem, rapaz, aquele é um homem de Deus, aquilo dali de fato é um homem exemplar, mas por trás daquilo ali ele tem um desejo mau que ele quer alcançar por um interesse negativo? É plenamente possível. Como você falou aí. Aliás, isso não é uma coisa de outro mundo, é do nosso mundo mesmo. Isso a gente vê, eu não diria diariamente, mas no nosso jornadear, temos visto isso muito no nosso meio. Pessoas que têm, do ponto de vista espiritual, são de dupla personalidade. Que eles é como um ator que desempenha um papel que ele não é aquilo. Por causa de um propósito. Porque tem um propósito diferente. Ele tem outra filosofia de vida e tem essa cobiça que não o larga, porque ela está amalgamada no próprio ser. Então, isso teve sua origem em Satanás, quando aspirou, almejou o trono do Eterno e foi precipitado, e no dizer de Schaeffer, se tornou Satanás.
E isto ele fez depois no Éden e continua fazendo ao longo da história do homem. E só aqueles que verdadeiramente têm temor de Deus e é capaz de ter uma consciência do ponto de vista espiritual e crítico para jogar do seu ser tudo aquilo que é desagradável a Deus, é possível ser um vencedor. Então, vencedor nesse aspecto é difícil, entendeu? É muito difícil. Então, o homem precisa ter muito cuidado na sua vida espiritual para que a cobiça não tome conta do seu ser. Então, ela Pronto, a cobiça é como se fosse uma manifestação visível da carne no sentido de abominação, aquilo que é abominável aos olhos de Deus. É como se ela se materializasse e se tornasse público. Ou seja, pastor, quer dizer que a lógica é a seguinte: primeiro, o desejo nasce no coração, o homem dá vazão àquele desejo, ainda no coração ele maquina o mal, e se não tiver uma ação do Espírito Santo, aquele mal ali ele é materializado e vira uma atitude, uma ação. Uma ação contrária, e dali para frente não tem mais jeito. Pastor, então essa lição ela é muito abrangente, ela é muito profunda, e nós vamos ter muita coisa para comentar durante todo o trimestre. Mas para nós finalizarmos aqui, pastor, já falamos muito sobre a carne, os frutos da carne. A nossa lição ela também vai falar aqui baseada em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que apesar dos frutos da carne serem coisas tão terríveis como invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, enfim, idolatria, e Paulo diz aqui claramente que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é possível uma pessoa se dizer nova criatura e viver dirigida pela sua carne. Ou seja, praticar essas atitudes, porque a Bíblia diz claramente que os que cometem tais coisas, ou na tradução atualizada, os que praticam, ou seja, que se entregam a essas práticas, não podem herdar o reino de Deus. E o versículo 22 vai fazer o contraste, dizendo que mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. E ele cita essas virtudes, podemos dizer assim, essas virtudes do Espírito, que ele cita aqui: amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, isso daqui é o que define a própria natureza bondosa de Deus, são seus atributos comunicáveis que nós, como filhos de Deus, devemos ter na nossa vida. Aí a lição fala o fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Esse fruto do Espírito, pastor João Barbosa, está ligado à vida de santidade, né? A lição vai falar aqui, por exemplo, que os frutos provam a nossa verdadeira santidade, porque ele fala da santidade do Espírito em dois âmbitos. Ele fala de uma santidade posicional, que ele explica que é a santidade do homem, que depois do novo nascimento, de ser justificado, ele aparece diante de Cristo, diante de Deus, na posição não mais de inimigo de Deus, mas agora na posição de filho de Deus, de santo diante de Deus, justificado, né, conforme a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé e somos posicionados diante de Deus, não mais como inimigos de Deus, mas como filhos de Deus. Mas ele fala também de uma santificação que é progressiva, né, que não é assim, no momento eu fui ali, aceitei Cristo, já fui santificado e pronto, já tenho um selo para o resto da vida. Essa santificação progressiva, pastor, que me parece que é o que Paulo quer tratar aqui, né, nessas atitudes como amor, a paz, a fé, a mansidão, que nos acompanham na nossa vida, no nosso jornadear, ela depende muito também de uma atitude humana. Ou seja, essa sinergia de deixar ou dar lugar para que o Espírito de Deus domine a nossa vida. Não é um monergismo de dizer, bem, para eu ser santificado, que Deus me santifique e pronto. Eu cruzo meus braços e Deus me santifique. Depende também do homem dar lugar para o Espírito de Deus trabalhar na vida dele, né, pastor? Um dos sentidos da palavra santificar é se separar.
quando nós nos separamos do mundo, nós estamos nos santificando. Nesse aspecto, até Jesus se santificou. Nesse aspecto. Porque Deus o separou. Então, ou seja, com esse objetivo específico. E as paixões infames da carne, que levam o homem para essa destruição e o afasta de Deus, é importante que esse homem conheça esses detalhes da vida espiritual. Como você estava falando desse crescimento, essa santificação progressiva. É gradualmente a proporção que o tempo vai passando, sua conduta espiritual, seu amadurecimento com Deus vai aumentando e você vai conseguindo melhor dizer não à carne e sim ao espírito. O fiel da balança chega um tempo que ele começa a se inclinar para o lado daquele que diz não. O lado que puxa para baixo vai sendo obrigado a ficar mais embaixo. Porque o homem de Deus está firme, e o pêndulo vai pendendo para aquele que diz não. Não é uma coisa fácil, mas é na proporção que os anos vão passando. Paulo reclamava dos coríntios, porque dizia, vocês deveriam já ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais de ser alimentado por leite, e não por sólido mantimento. E diz que eles eram carnais. E olhem, ali não tinha adultério, não tinha prostituição, não tinha lascívias, mas eram carnais, no sentido lato da palavra. Porque brigando um com o outro. Havia contenda. E dizendo, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cristo. Porventura não sois carnais? Isso para dar uma visão mais ampla do que são as obras da carne, do que a carne faz na vida do homem. Quer dizer, é aquele que chama de as contendas. Uma das coisas que um versículo, um dia meus olhos deu sobre ele. Eu lendo sobre ali José, e Jacó disse assim aos seus filhos, não contendais pelo caminho. Quando os enviou ao Egito, ele disse, não contendais pelo caminho, vão sem contenda, vão em paz. Quer dizer, Jacó conhecia o antecedente deles, mas agora vocês não contendam. Então, não vamos contender, vamos caminhar em paz e nos inclinando a fazer sempre as coisas do Espírito, porque é maravilhoso. Sentir a presença de Deus. Não nos esqueçamos de que o nosso corpo é um tabernáculo, né? Deus não habita em tempo feito por mão de homem, mas naqueles tempos que Ele mesmo construiu. Nosso corpo é o tabernáculo de Deus. Então Deus habita em nós. E nós expressamos Deus através da sua palavra e do seu Santo Espírito em nossas vidas. Amém, pastor. Meus amados irmãos, nós já estamos concluindo aqui esta lição. Acreditamos que esses comentários que nós fizemos foram de grande importância e valia para você que nos acompanha. Queremos concluir dizendo aqui, conforme o ponto central da lição, que o cristão ele deve andar em espírito para vencer as obras da carne, pois sozinho jamais conseguirá. Sozinho o homem não vai muito longe, mas com a ajuda do Espírito Santo, nos guiando, nos fortalecendo, nos esclarecendo, com certeza nós iremos chegar até as mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos também ouvir o nosso pastor João, dar as suas considerações finais, agradecimentos, para nós concluirmos aqui os nossos comentários. Eu quero apenas usar aquela expressão do apóstolo Paulo. Andai em espírito, ande no espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Seja livre em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos
Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e nos guardando debaixo da sua maravilhosa graça. Essa é nossa oração de hoje para todo sempre.